Boa noite, queridos companheiros. Quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar da parábola do ladrão de noite. Eu fiz um texto que sintetiza bem o significado dessa parábola. A parábola do ladrão de noite é uma das parábolas de Jesus que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42 a 43. Jesus contou a parábola do ladrão de noite na semana em que ele foi traído. Naquela ocasião, Jesus estava em Jerusalém e a parábola fez parte da conclusão de seu sermão profético. O significado da parábola do ladrão de noite é uma exortação à vigilância, ou seja, temos que ser vigilantes. Essa parábola ensina que assim como ninguém sabe a hora em que o ladrão chegará, assim também ninguém conhece a hora do retorno de Jesus e a consequente chegada do dia do Senhor. Por isso devemos estar sempre vigilantes. Eu fiquei pensando numa maneira de trazer o entendimento dessa pequena parábola para os dias de hoje. O que podemos extrair dela para o nosso aprendizado? O que seja a frase ladrão de noite? Na visão de Jesus, que com certeza queria dizer outra coisa, o ladrão significa aquele que furta ou que rouba. E noite, a ausência da luz do sol. Devido à escuridão, pode acontecer algo inesperado, ou seja, coisas que acontecem inesperadamente na vida e que roubam a nossa paz. Isso a gente pode ter certeza disso, né? Acontecem muitas coisas na nossa vida que a gente fica desestruturado. No sentido moral, né, eu quis dar uma interpretação à palavra ladrão, já que é aquele que furta ou rouba, pode ser substituída pela palavra atribulação. Né? Ladrão, atribulação. A atribulação, né, no dicionário, é um acontecimento desagradável que nos deixa muito aflitos, uma vez que quando chega na nossa vida, muda a nossa tranquilidade e furta o nosso ponto de equilíbrio. Isso seria o significado do ladrão. A noite, neste contexto, simboliza o que acontece quando a gente está invigilante. E muitas vezes de noite a gente fica invigilante, a gente fica descansado, a gente, né, não presta atenção em certas coisas. Relaxa, né? O que é o inesperado para a gente. E não é verdade? As atribulações, quando chegam em nossas vidas, chegam repentinas e nos abalam emocionalmente. Está aí uma das interpretações para o ladrão da noite. Por isso, não devemos deixar que as atribuições, entrem no nosso campo emocional, roubando a nossa estabilidade, quer dizer, deixando a gente fraco, fragilizado. É por isso que devemos estar em vigilância constante e preparados para enfrentarmos as atribulações que possam surgir na nossa caminhada. Precisamos ter fé e entender que nossa vida, neste mundo de prova e expiação, será sempre assim, de momentos bons e momentos ruins. Precisamos entender também que há coisas que acontecem na vida da gente que pensamos ser o mal. No entanto, não é. Jesus também passou por várias atribulações. Portanto, ele não deixou que elas entrassem no seu campo emocional. Repeliu todas elas. Nós também podemos fazer com as nossas. Se nós estivéssemos em vigilâncias constantes, como já falei, passaremos também pelas nossas atribulações, que a vida aqui na Terra, em determinados momentos, proporciona. O importante é não deixar que o acontecimento inesperado nos desestabilize emocionalmente e faça morada em nós. Quer dizer, a gente tem que evitar que eles entrem e permaneçam em nós. Para isso, é necessário que não fiquemos durante a noite, ao deitar, pensando nas nossas atribulações. Né? A gente às vezes pensa muito de noite.
Isso acarreta o quê? A perda do sono, uma noite mal dormida. Temos que ter calma necessária para resolver as situações que surgem inesperadamente, causando-nos estresse, senão vai nos acarretar o quê? A perda da paciência. Assim também como os nossos pensamentos, né? Não devemos deixar que pensamentos negativos se fixem em nossa mente, furtando nossas energias. É por isso a razão que nos devemos estar sempre em vigilância. E temos que vigiar os nossos pensamentos, sim, pensar somente em coisas boas e afastar os pensamentos que não conduzem com o nosso modo de ser. Temos que vigiar os nossos atos, não deixando que as nossas ações reflitam de maneira diferente aquilo que dizemos ser. Temos que vigiar principalmente o nosso modo de viver, como estamos vivendo, como estamos fazendo com relação à nossa vida. É por isso que a parábola do ladrão de noite traz para a gente, né, uma reflexão muito grande com relação à vigilância. A gente não pode deixar, em momento algum, que aquilo interize dentro da gente, né? Fique no nosso interior. O que a gente pode dizer é o seguinte: como eu fiz, né, a minha interpretação dessa parábola do ladrão de noite, eu levei para a parte das atribulações. Quantas atribulações nós temos em nossas vidas, né? Eu poderia também aqui continuar enumerando. O medo, né? Nós, em determinado momento, nós temos medo. Mas nós não podemos deixar que esse medo, né, permaneça dentro da gente. Que esse medo cresça no nosso interior e nos impossibilite de realizar aquilo que a gente quer, né? A gente também passa por momentos de tristeza, a gente passa por momentos de desânimo, muitas vezes a gente fica muito desanimado, né? Só que tem o que? A gente passa por isso, é normal que a gente fique desanimado, mas a gente não pode deixar que esse desânimo faça ali a sua permanência. A gente fique constantemente desanimado, isso para a gente vai fazer um grande mal. E assim, tudo que passa pela nossa vida, neste mundo, devido às nossas atribulações, a gente tem que entender, conforme eu falei, que muitas delas são para o nosso crescimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, Bem-aventurado os aflitos, demonstra muito bem isso. Ali nós vamos encontrar, né, palavras de consolo para praticamente todas as nossas aflições que possamos ter nesta vida, né? Porque a tribulação é o quê? Aflição. Então a gente fica muito aflito, a gente fica muito nervoso, a gente fica muito chateado. Só que para tudo tem uma resposta. Se nós estamos nesse mundo, nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. Nós estamos passando por momentos, né, de tempestades. Mas isso que no planeta de prova e expiação, isso é normal. Isso faz parte do nosso crescimento, né? Então nós precisamos ter o quê? Como a gente não deixa que isso penetre, que isso faça morada, que isso crie, né, raízes dentro de nós? É através do quê? Da fé, né? Temos que ter aquela fé robusta, através da oração, estar sempre em contato com Deus, com a espiritualidade, rezando todos os dias, né? À medida que a gente começa a passar por uma atribulação que sempre vem num momento inesperado, a gente tem o quê? Ter fé, tem que rezar. Então, o que fica para a gente nessa parábola do ladrão de noite é a vigilância. Nós precisamos vigiar, impedir para que esses sentimentos não façam moradas dentro de nós. Chico Xavier tem uma frase muito dita, né, no nosso meio, né? Nós não podemos impedir, né, que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas a gente pode muito bem impedir que ele faça o ninho, né?
Então, tudo isso é a nossa vontade, tudo isso é o que a gente precisa fazer. Ter fé, ter confiança e toda vez que se sentir com as nossas atribulações forem visitados por esse sentimento negativo, a gente tem que o quê? Ter força suficiente para vencê-los e não deixá-los que eles fiquem dentro de nós. Então essa foi a minha interpretação para essa parábola. Eu agradeço mais uma vez e desejo a todos uma boa noite. Fiquem todos com Deus, né? Se cuidem e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.